Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Atividades que Conectam. Então, para mais um episódio falar sobre o futuro da educação. Hoje eu estou com um convidado fantástico que ensina pela internet, disponibiliza conteúdo pela internet e também faz o seu curso online, seus workshops presenciais. Antes de apresentar você propriamente, eu só gostaria de trazer uma reflexão para as pessoas hoje, que se a gente está falando sobre o futuro da educação, todo mundo tem que fazer parte disso, né? E eu vejo que o que todo mundo tem que se atentar, tanto quanto professor quanto como aluno, são em três relações. Sim. A relação com o conteúdo que a gente consome e o conteúdo que a gente produz. Sim. A relação com os conselheiros, com os coaches, com as pessoas que a gente admira, que são quem a gente modela para seguir. Sim. E com a comunidade que a gente faz parte, né? Que se você quer aprender sobre pintura, se você estiver no meio de um monte de pintores, isso vai ser muito mais rápido, muito mais legal. Então, o meu convite é você refletir essas suas relações e fazer parte desse protagonismo na mudança da educação. Então, eu estou com o Edu aqui hoje. Olá, muito obrigado. Gratidão por ter me convidado. Show, estou muito feliz com a sua presença aqui também. E o Edu, como eu falei, ele tem um canal no YouTube, onde ele disponibiliza conteúdos sobre investigação de crenças, a consciência e outras coisas mais. Espiritualidade, verdade. E é uma das coisas que eu admiro no seu canal, é isso. Obrigado. E aí, como ele fala dessas coisas, eu admiro. E eu participei de um workshop com ele, convidei ele aqui para falar um pouco da experiência, porque mesmo ele sendo até mais novo que eu, ele já ensina pela internet, com seus vídeos e presencialmente. Quando você começou a sentir esse ânimo e começar a fazer os vídeos, começar a falar o que você acreditava? Sim, tá bom. Muito obrigado pela oportunidade, show tudo. Assim, foi uma coisa que foi mais ou menos do nada. Eu, na verdade, quando eu tinha 17 anos, eu entrei na faculdade, desde adolescente eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, sabe? Então, uma ansiedade muito forte, uma sensação de ser inadequado, de não estar pertencente aos grupos sociais. E eu fui fazer faculdade de artes na procura de alguma coisa que seja mais colorida, sabe? Que trouxesse mais vida pra minha vida. E nisso eu me deparei com certas pessoas que eu interagi e tal, e com eles eu comecei a ter certas experiências que me fizeram refletir sobre, por exemplo, a existência, quem somos nós, por que estamos aqui, espiritualidade, sabe? Todas essas coisas. Comecei a ter mais visões, sabe? E como eu sempre fui uma pessoa que gostava de entender as coisas, eu fui procurar estudar melhor. Então eu procurei na internet sobre espiritualidade, eu encontrei algumas séries de vídeos, e assistindo aquela série de vídeos em inglês mesmo, eu comecei a ter certos insights e compreender racionalmente algumas coisas. E aí isso começou uma jornada de mais ou menos 2 anos, onde eu estudei muito, várias fontes diferentes, e adquiri bastante conhecimento que consegui, digamos, pra mim eu consegui trazer bastante clareza sobre o que era a vida, sabe? E chega um momento, eu acho, a minha experiência pelo menos foi assim, chega um momento onde tu simplesmente sente uma chamada pra tu começar a compartilhar, sabe? Uma necessidade, não é nem um desejo, é mais uma necessidade, que eu preciso falar essas coisas. E aí eu comecei a meio que despejar essas informações num canal no YouTube que eu tinha criado. E aí eu fui fazendo tudo sozinho, fui fazendo na empolgação, fui falando quando dava empolgação de falar, postando, e isso foi se tornando natural, assim, sabe? Sem pretensão, você fez só pela essa necessidade de botar pra fora. Exatamente. Sim. E quando você percebeu que você estava ensinando outras pessoas, que não era só mais um negócio pessoal e começou a impactar e influenciar outras pessoas? Sim. Quando e como foi isso pra você perceber isso? Ou percebendo, né? Sim, na verdade tá caindo a ficha ainda atualmente. Porque, lembra aquela coisa que eu falei que eu tinha um vazio na minha adolescência? Não é como se o vazio tivesse sumido. Não acaba. Ele acaba, mas demora, né? É um processo. Então, muitos vídeos que eu fazia, mesmo eu falando muitas coisas que faziam sentido, eu não tinha uma total consciência de quem eu estava sendo ao fazer aquele vídeo. Então era como se, eu fazia, mas eu ficava meio que, não sei o que vai acontecer depois disso. Então eu não trazia essa consciência de que as pessoas estavam realmente se conectando comigo. E isso está sendo mais atualmente que eu estou percebendo, sabe? Que eu realmente sirvo como, por exemplo, um símbolo para as pessoas, muitas vezes de um professor, mas muitas vezes de um amigo, muitas vezes de um guia, muitas vezes de um canal, muitas vezes de uma pessoa louca, aleatória, entende? Tem várias pessoas tendo vários pontos de vista, e isso ainda está caindo a ficha até hoje, sabe?
Sim, eu falo desse papel de educar, mas é a troca, né? Eu vejo que você é uma pessoa que tá ali na troca e você fala o que você ensina, mas você é muito aberto. Eu senti isso tanto comentando nos seus vídeos quanto presencialmente com você, que você não sou detentor do conhecimento, né? Sim. É a troca. Isso é mais hoje em dia. Isso é mais hoje em dia. Já tive momentos onde eu, internamente, inconscientemente, eu era arrogante, sabe? Sim. Tipo, eu tô falando as coisas, já eu sei que eu tô falando, ninguém mais me entende e fica aquela coisa assim, eu sou superior, sabe? Mas isso caiu a ficha recentemente, assim, também. Acho que talvez você começou a ter uns resultados, né? Que as pessoas geralmente não têm, o seu canal começou a ter uma audiência bem legal e aí talvez isso, né, tenha feito parte. E aí, por que começou a ser importante para você produzir esse conteúdo e ensinar? Sim, boa pergunta. Tá, primeiro, tem muitas crenças que a gente aprende desde criança, né? Então, por exemplo, quando a gente, sei lá, tem 20 anos e tal, e a gente começa a querer empreender ou fazer alguma coisa assim que vai dar certo no mundo, tem toda essa pressão de sucesso, né? Tipo, eu quero sucesso. E eu fui bem assim mesmo, tipo, por um lado, não por todos os lados, mas por um lado tinha esse ego que foi criado socialmente, de eu quero chegar lá, eu quero conseguir fazer, eu vou dar tudo que eu preciso fazer pra chegar lá, sabe? E isso muitas vezes foi um motivo de eu estar fazendo também, sabe? Sim. Não é só a única coisa, mas era também. E então essa foi uma das motivações. Mas ao mesmo tempo, quando não era essa motivação, quando o vídeo ele só sentia necessidade de fazer, é porque é quase como se fosse parte minha. Isso é uma coisa que eu até falo nos vídeos. Tipo, as pessoas elas costumam achar que a própria... Acho melhor segurar o microfone. Boa, é um negócio, né? Que as pessoas elas costumam achar que a própria autenticidade delas tá conectada com só o corpo, tipo, o ser que ela é. Mas na verdade a autenticidade, quem você realmente é, tem a ver com a ação. Então se você age na coisa que realmente te faz sentido, te empolga, que é você, sem se limitar, tu tá sendo você. Mas se tu se limita de fazer, tu acaba entrando num estado de compressão e tu não é tão você. Então o que me motiva a fazer hoje em dia é ser eu, porque sou eu. Eu sou fazer vídeos também, entende? Entendi, e eu entendo isso que você está falando. A gente conversou no workshop que o amor, essa energia, é de ação também, né? Então você manifestar o amor e fazer essas coisas é ação e é ser autêntico e muito legal isso. E eu vejo nos seus conteúdos, a gente conversou no workshop, que a nossa vida, a nossa trajetória aqui é sobre aprender, é sobre entender alguma coisa, né? Sim. Na sua visão, essa experiência, qual o significado da experiência? O que a gente está aqui fazendo? Aqui na Terra? Na Terra, é. É uma boa pergunta. É uma difícil, hein? É uma pergunta grande. Bom, a gente pode partir por vários pontos de vista. Na minha visão, tem infinitas respostas para essa pergunta. Legal. Mas tem uma que ela engloba todas, por assim dizer, que é que todas as verdades são verdade. E essa é a verdade absoluta. E tá, isso deixa um pouco amplo ainda, mas vamos ver de outra forma. Na minha visão, nós todos somos um único ser se experienciando de infinitas formas, uma única consciência se experienciando de infinitos pontos de vista. Então o objetivo da vida, o propósito, é expressar quem nós somos e ao mesmo tempo descobrir e ter mais consciência de quem nós somos. Através da expressão também. Então a ação física é uma forma de se expressar. E quando você se expressa, você descobre o que estava dentro de ti. Teve uma vez que eu estava na rede, estava refletindo assim, tipo, tem momentos na minha vida onde eu fico muito relaxado, eu entro, digamos, num estado de alta vibração. Então eu acesso muitos insights. Um desses insights foi que... Por que eu tô aqui na Terra? Veio a pergunta e já veio a resposta em cima. Para expressar a essência. Ponto. E agora, o que é expressar a essência? Tudo. Tudo que existe é essência. Então esse é o propósito de estar aqui na Terra. Agora, tem como a gente expressar a essência em um viés positivo, ou seja, através de criatividade, amor, compaixão, pureza, coletividade, mas tem como expressar a essência de uma forma negativa, que é como a nossa cultura tem feito por muitos anos, que é através da separação, do medo, da ganância, do poder exclusivo, né? Então, são duas polaridades que a gente pode expressar essa essência. E aí, na minha visão, o que eu prefiro fazer hoje em dia na Terra e o motivo de eu estar aqui é expressar a essência cada vez mais no viés positivo para que eu possa expandir. Faz sentido? Faz. Deixa eu ver se eu entendi. Sim. É um único ser. Sim. Se dividiu em infinitas. E continua se dividindo. Cada nascimento é uma nova divisão. E aí, cada uma dessas divisões é uma pessoa, uma consciência que está aqui para experienciar, para aprender mais sobre si mesmo. Mais sobre si mesmo. Exato. Então, seria a jornada da consciência do aprendizado de si mesmo. Sim. É basicamente isso. Sim. No final dá pra dizer que todas as histórias da vida se resumem na seguinte frase. Quem diz isso é um mentor meu, que é o Bashar.
Ele diz, no final, todas essas frases de autoconhecimento e tal se resumem numa frase: conheça-te a ti mesmo. É simples, mas não é tão fácil, né? Tipo, é contínuo, né? Eu quero dizer que é grande, enfim. É infinito. É infinito, né? É bom esse adjetivo resumir bem. Sim. E você acha que as pessoas, muitas não têm nem consciência, clareza disso, mas você acha que as pessoas estão num modelo mental, numa mentalidade de procurar o conhecimento, de estar aberto a aprender? Ou você acha que não? As pessoas... é relativo. Geral. Depende da pessoa e do grupo. Sim, eu acho que existem diferentes frequências vibracionais que as pessoas podem acessar. Então tem, por exemplo, a pessoa que está assistindo esse vídeo agora, ela naturalmente tem uma frequência que é de certa maneira ressonante com o conteúdo que a gente está fazendo aqui, e então ela consegue perceber. Mas tem pessoas, por causa da história delas, dos sistemas de crenças que elas escolheram adotar, consciente ou inconscientemente, que elas se colocam numa frequência onde elas simplesmente não conseguem ver certas coisas, não conseguem ver certas oportunidades, não conseguem ver certas informações. E elas vão conseguir ver no momento que elas elevarem a vibração delas. Mas o ponto é, quanto mais pessoas elevam a vibração e acessam, mais pessoas vão ter oportunidade de elevar também, porque vão ver mais exemplos. Dá pra entender? Sim. Nós, por exemplo, estamos sendo exemplos de seguir essa essência, de seguir essa empolgação, de estar nessa frequência. E aí uma pessoa torna exemplo a outra, as outras vão fazendo isso e vai subindo, né? Isso. E por ser energia positiva, ela é mais poderosa do que milhões de pessoas em energia negativa. A energia negativa, por ela ter esse teor de separar, não é que é ruim, mas ela simplesmente separa. Quer dizer que as pessoas que têm energia negativa, elas não atuam em conjunto. Elas atuam todas separadas. Então elas não têm tanta força. Já a energia positiva, ela soma, ela se conecta. Ela, por exemplo, cria um vídeo junto. Ela traz atenção, entende? E por isso, menos pessoas em energia positiva têm mais impacto do que muitas outras em energia negativa. Então a transformação planetária para o positivo está bem baseada nisso. Na energia positiva fluindo através de vários receptáculos ou experiências da consciência, enfim. Entendi. É uma energia de somar, de unificar, e outra de separar, de uma experiência Exatamente. De visão, né? Sim. Você fala. Sim. E o que você acha que é importante para estar com essa consciência de estou aqui para aprender? Importante? Não Cara, sei. vou dizer atualmente. Assim. Não é sempre que eu fiz isso. Mas eu acho que a questão de tu ter humildade para perceber que você pode ensinar, mas você também não sabe de nada. Porque no momento que tu pega e assume, não, eu já entendi tudo, eu já fiz isso. Porque eu tenho essas respostas universais, né? Tipo, tudo é consciência, pensando em si mesmo. Então eu posso ficar num espaço de arrogância ali, tipo, eu sei mais que todo mundo, as pessoas não sabem. Mas no momento que tu faz isso, tu tá literalmente criando uma ilusão. Se limitando, né? Porque se tudo é infinito, quer dizer que tu sempre pode aprender mais sobre você. Tanto sobre todos os aspectos internos, interiores, quanto os aspectos exteriores. Então, eu acho que essa questão da humildade, sabe? De reconhecer que tu tem tanto valor e tanta capacidade quanto o outro. Nem mais nem menos. E quanto todo mundo. Sim. Na minha visão, assim. Sim, eu vejo que é exatamente isso. Você tá aberto tanto para dar quanto para receber, mas todo mundo vai ter algo para te ensinar. Que você sabe de espiritualidade, eu sei de vídeo, de educação. Outra pessoa, mais simples que ela seja, ela sabe de alguma outra coisa que pode ensinar pra gente, né? Então, cada um manifesta um pedacinho ali da existência e é simplesmente juntar todos, né? Que foi? Você como um educador agora, que você está se percebendo, o que você vê de potencial do ensino com a internet hoje em dia? O que você acha que está rolando? Um potencial muito grande. É aquela coisa da frequência. Hoje, só que daí agora tá mais fácil, não tem tanto limite do espaço. Então, por exemplo, se uma pessoa ressoa com a frequência dos vídeos que eu faço, que você faz, e for relevante para ela acessar essas informações, naturalmente o universo, ou seja, ela mesma, a consciência, né, vai atrair ela para aqueles vídeos e vai trazer as informações que ela precisa. Então, o nosso processo de receber informação e aprendizado e ter autoconsciência tá acelerado. Sim. Então a gente pode crescer muito mais do que antigamente demoravam várias vidas. Tipo, 200, 300 anos para as pessoas terem um pouquinho da consciência que a gente pode ter hoje em dia em dias, através da internet. A informação vem quase que imediatamente, né? Você busca ela, você se sintonizou com aquilo, vai chegar até você, né? Exato. E aí nesse ponto é um jogo de estado de espírito, né? Por quê? Porque a informação ela vai chegar. Mas muitas vezes tu não vai perceber que aquela informação que tá pra ti tem muitos detalhes. Às vezes a gente só vai olhar superficialmente porque a gente tá ansioso. Então é uma questão da gente ir reconhecendo o que a gente tá carregando dentro de nós, que nos deixa ansioso e tal, para que a gente possa ver tudo que chega a nós. Às vezes chega uma informação muito importante pro teu crescimento, simplesmente não vê porque tu tá ansioso, sabe? Então é prestar mais atenção nos detalhes através de reconhecer por que você não prestaria atenção, né? Entendi.
E você surgiu primeiro ensinando pela internet para depois fazer os workshops. Presencial, sim. É o contrário. Sim. O que você daria de dica, sugestão para alguém que já é um educador, só que está passando por essa transição com a tecnologia? O que eu tenho que entender? Grava vídeo pro YouTube. Essa é a minha sugestão. Simples, né? Cria conteúdo pro YouTube ou pro Instagram. Uma sugestão que é legal, que eu aprendi numa mentoria com o Wendel Carvalho, que é um cara que faz trabalho na internet faz bastante tempo. Que se tu parar pra quebrar a lógica de trazer conteúdo na internet, tu vai estar ajudando um público que tem uma certa dor. Então, por exemplo, a pessoa pode ter a dor de não saber direito o que é a existência, no meu caso. Então eu ajudo as pessoas, porque eu também já tive essa dor e tenho, em alguns momentos, né? Tipo, é o tipo de dor que eu tenho. Com as informações que eu já tive, naturalmente eu vou atrair a audiência que precisa. Então, se a pessoa quer atrair algum tipo de audiência para ela, trazendo conteúdo, é só ela pensar qual é o tipo de problema, qual é o tipo de dor que eu posso ajudar a pessoa a solucionar com o que eu já solucionei para mim. E começar a fazer vídeo e conteúdo consistentemente como se fosse um trabalho, naturalmente vai atrair e magnetizar as pessoas. Entendi. Reconhecer uma dor, uma necessidade das pessoas e dar que informação. Exato, que é a mesma que a tua. E aí você vai ter empolgação pra cuidar disso, porque é pra você e um monte de gente que você se identifica, Sim, né? Sim, exatamente. Porque as pessoas, às vezes, elas veem uma separação, mas, na verdade, na internet, tipo, todo mundo sempre tem um tipo de desafio. Todas as pessoas. Então, é tu reconhecer qual o tipo de desafio que tu já enfrentou na tua vida. E imagina, daí tu vai olhar, mas eu ainda tenho muitos desafios. Muita gente vai falar isso, né? Eu tenho muitos desafios, é muito difícil ainda. Tá, beleza. Mas agora se imagina 5 anos atrás. Não tava muito pior? Tu não aprendeu várias coisas no percurso? Tu pode trazer essas coisas. Porque tem pessoas que estão que nem tu tava 5 anos atrás ou até pior. Sim. Que podem utilizar essas informações de uma forma positiva. Então é uma questão de sempre reconhecer que tu tem o que passar, sabe? Você passa por uma trajetória e aí você pode ajudar quem que quer fazer essa mesma trajetória, exato, né? No final é isso, né? É quase como se fosse uma coisa que se completa, né? Total. Conta pra gente, como foi um pouco a sua educação e o que foi marcante na sua educação? Minha mãe é professora, né, cara? A minha mãe é professora, tem aspectos positivos, tem aspectos negativos nisso, mas desde pequeno ela me incentivou a estudar, entendeu? Mas assim, eu percebo hoje em dia que não é tão bonito que eu pensava, porque às vezes eu estudava só pra prova, pra ir bem, pra agradar ela. Mas, de outra maneira, ela me ensinou como eu saber estudar sozinho. Então, por exemplo, eu pegar, ler, eu saber aprender as coisas que estão ali, saber realmente memorizar. Então, isso me auxiliou no futuro, hoje, há um tempo atrás, né? Quando eu fui estudar, por exemplo, espiritualidade, que era uma coisa que realmente me movia, eu usava esses métodos de estudo para ter uma maior eficiência no que eu estava aprendendo ali. E conseguir criar melhores sistemas, resumos do que eu estava aprendendo, sabe? Ela conseguiu fazer com que você gostasse e soubesse estudar, né? Porque o sistema de ensino que a gente tem não ensina exatamente as pessoas. Aprender para prova é tudo baseado no medo ou no, né? Não é o amor pelo aprender, e sim um pouco disso. Sim, eu tenho analisado um pouco isso, que o nosso sistema social, por ele ainda tá muito baseado em negatividade, em energia negativa que separa, tem várias instituições, por exemplo, muitas instituições de ensino, que se baseiam na ideia de trazer o aluno, fazer o aluno se encaixar na matéria, ao invés de encaixar a matéria na paixão do aluno. As pessoas o nosso sistema educacional não caiu a ficha que cada aluno tem uma paixão, cada estudante tem uma paixão. Porque se os estudantes se conectarem com a real empolgação, com a real paixão, com o que faz eles se moverem em relação à vida, eles vão estudar, e se tu conseguir adaptar o conteúdo àquela empolgação, muda tudo. Total. Porque daí eles vão ter muito empenho e ao mesmo tempo vão estar sempre em alta energia e sempre tendo muitos insights. E aí, por exemplo, isso pode surgir 1000 tipos de coisas, mais tecnologia, mais teorias, mais métodos, tudo. Tudo, né? A escola tenta pôr as caixinhas nas pessoas em vez de pegar a essência de dentro e expandir e usar. E ver qual caixinha serve. Sim, total. E você lembra de algum professor, alguma experiência marcante? Eu tinha um professor de filosofia, bem viajadão. Eu sempre gostei de coisas assim, né? E aí esse professor de filosofia, ele adentrava bastante na ideia dos filósofos. Ele falava de um jeito bem empolgado, e aquela empolgação me contagiava e eu ficava bem coladinho. Assim. Sim. E eu sempre fazia perguntas pro professor de física também, sobre buracos negros e tal. Ele até me zoava, mas ele não sabia responder também. Mas foram as coisas que me vieram agora. Não, legal. Eu acho que todo mundo tem algum professor, alguém que deu uma atenção diferente ou tinha um jeito diferente e marca a gente, né? Também tem a questão de que, por exemplo, a família que eu nasci, o meu pai era muito amoroso, sabe? A minha mãe também era muito amorosa. Eles me permitiam, até certo nível, né? Não dá pra dizer que ilimitadamente, mas até certo nível eu tenho muita liberdade no que eu pensava, fazia. Não tive aquela coisa religiosa muito imposta, sabe? Então, isso me facilitou para que
mais lá pela minha adolescência, na faculdade e tal, eu pudesse cogitar novos horizontes além do que a sociedade trazia, né? Da coisa do paradigma materialista e das religiões, etc. Ver um pouco além disso. Então isso também facilitou. Uma educação um pouco mais libertadora, né? Mais de você tem que ser assim, não. De o que você quer ser, olha as coisas, né? Um pouco mais de expandir o que você já é. Sim. E se você pudesse dizer algo para todos os educadores, todos os professores, alguma coisa no sentido de incentivar a começar a usar mais a tecnologia, ver esse potencial de utilizar bem esse momento que a gente está. O que você... Uma sugestão? Uma sugestão, uma mensagem, uma mensagem? A minha mensagem que você sentia vontade. É a básica, né? Segue o que te empolga. Simples. É simples. Segue o que te empolga. E reconheça se o teu ciclo, ele realmente te empolga a colocar pra fora, ou se ainda tem alguma resistência ali dentro de ti, sabe? Olha mais profundamente o porquê tu tem medo, por exemplo, de se expor, de colocar conteúdo na internet, porque normalmente isso vem bem na nossa infância, de traumas de infância, de adolescência, e tu vai perceber eventualmente que aquilo não faz sentido, não é quem você é, sabe? Conversa com pessoas próximas de ti sobre teus sentimentos, sobre por que tu quer fazer, sobre a vida, sabe? Porque são essas conversas profundas que te fortalecem como pessoa para que tu perceba que tu mesmo... sendo igual a todas as pessoas, tu ainda pode expor a tua ideia, sabe? Essa seria uma coisa relevante na minha visão. Total. E se você gostou dessa conversa, o canal do Edu é o Infinitando, que tá aí na descrição e nos cards também para você se inscrever e ver muito conteúdo legal, fenomenal dele. Muito obrigado pelo convite, Léo. Eu que agradeço você ter aceitado. Compartilhe esse podcast, esse vídeo no YouTube com outros educadores, com outras pessoas que podem impactar na educação dos outros. Espero que você tenha gostado. Esse foi mais um episódio do podcast O Futuro da Educação com o Edu Infinitando. Uhul! Valeu, meu querido. É isso.